Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao sol da confiança enfeitam teus caminhos. Olhando, olhando. Tua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura o campo, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotoa em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Maravilhoso. Pessoal, dando continuidade aqui ao nosso seminário, eu gostaria de convidar o próximo palestrante, o nosso amigo, poeta, Antônio Borges. Vem cá, Borges. Obrigado. Eu acho que tem um mecanismo de passar de passar os slides, não tem? Boa tarde a todos. Vamos dando continuidade aqui ao nosso seminário sobre a obra do professor Pietro Baldi. Eu tenho a responsabilidade de falar sobre a dor na lógica do destino. Esse tema está tratado assim, num capítulo específico no livro História de um Homem, do professor Baldi, mas é uma temática rica, como ele é uma obra universalista, de certa forma ele está em maior ou menor grau em toda a obra. Um pouco mais sutil, mas a obra se interliga, todos os temas são interligados. E eu quero pedir licença a Adelaide, porque ela falou sobre a nova era, e eu precisava explicar o título do nosso seminário, como é que a gente chegou nele. E ela falou sobre o Baldi e a nova era, mas permita-me, se eu for repetitivo, que me desculpem. A gente vive ansioso para encontrar no nosso dia a dia essa nova era que dizem que chegou, que está chegando.
Claro que a nova era não é assim como a Adelaide falou, das personalidades, o tipo 1, tipo 2, não se pula assim do tipo 1 para o tipo 2. Ou seja, de uma era mais antiga para uma era, é um processo de migração gradual, de transformismo das personalidades que viverão nessa nova sintonia, nessa nova lógica de nova era. Mas podemos observar, nos fatos históricos, essa nova era. Porque, veja, até o século XVIII, XIX, como entendíamos a vida? Entendíamos porque nós estávamos encarnados, ou antes, ou durante, ou próximo, sabe? Aí, a religião ocidental, particularmente o cristianismo, se outras abordagens há também no mundo, mas vamos até a nossa, dizia que a gente é um humano que surgia no nascimento, e quando morria, virava uma alma, virava um espírito que ficava esperando não sei onde por um dia de juízo que um dia surgia. Essa era a lógica que movimentava as mentes, salvo alguns superconscientes, como falou, que já alcançam outras realidades. Mas o comum era esse. É assim que se falava, assim que se ensinava. E as religiões não passavam de pontos como esse, porque eu vinha conversando agora do aeroporto com a Adelaide, ela colocou muito bem que eles tinham medo de perder o poder. E termina por dentro, porque as mentes avançam e migram para pensamentos e informações que vão chegando. E as informações envelhecem, as abordagens envelhecem. E as mentes avançando vão buscar outros elementos e outras fontes. O que é que aconteceu? Metade do século XIX veio a informação que hoje nós chamamos de codificação pelo Espiritismo, de Allan Kardec, que já lançou luzes sobre essa relação do mundo físico com o mundo espiritual. Já deu uma avançada. Já era uma era nova em relação à anterior, para as mentes. Quando a gente fosse transformando, a gente vai perceber isso no dia a dia. Mas o que acontece? A obra espírita, ela tinha o seu limite de acordo com as mentes que iam receber aquela informação naquela época. Então nós temos assim, uma pergunta, uma resposta que é assim, para sempre. Ela já é completa. No Livro dos Espíritos, pergunta número 1, o que é Deus? O que é Deus? Não é quem é Deus, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ainda assim, nós, pela nossa formação, entendemos o Deus como um Deus antropomórfico. Isso o Baldi trata na obra dele, Descidos dos Ideais e outras abordagens. No livro Descidos dos Ideais. Tá? Então, nós ainda víamos um Deus como um homem sentado num trono de barba branca, assim, com Jesus do lado direito de Deus Pai, como diz o credo. E claro que se a gente perder esse Deus, fica sem nenhum, é melhor segurar o que tem. Tá? Não vamos também assim achar que é um pecado. Tá? É isso. Acontece que também, quando Kardec perguntou aos espíritos, ou o espírito da verdade, como eram criados os espíritos, foi respondido puro ou simples e ignorantes. Ou seja, olha, até aqui está bom. Se eu aprofundar, vai complicar para o povo. Não vai entender, tá certo? Então, segura aí essa, tá certo? Ainda tem também na abordagem karma como sendo castigo, de certa forma. Não trata assim, castigo, inferno, etc., mas é algo de punição. Ainda traz essa lógica, porque se não fosse assim, as mentes não assimilavam, não se avizinhavam dessa obra para ir aprendendo. Tá tudo certo. Em seguida, já na primeira metade do século XX, se aproximando já da metade do século, o professor Ubaldi foi nos trazendo, foi avançando. E já trouxe um Deus já com princípio monista, como ele sendo realmente a inteligência do universo e não um ser sentado num trono. Ele já trouxe a gens, já de outra forma, já mostrando como é que surgem os espíritos e o que é espírito. Tá? Então, é uma nova era.
Claro que a gente tem sede, porque a gente tem anseia que nessa nova era nos tornemos seres mais conscientes e sejamos capazes de conviver em harmonia um com o outro, conosco mesmo e com a grande obra do Pai, posto que Deus é a causa primária de tudo. Olha, tudo é tudo. Não é só o passarinho cantando, não é o menino que morreu no meio da rua. Desculpe o comparativo trágico, mas tudo é tudo. E com motivação lógica. Tá? Então, por isso que eu quis situar, e aí nós nos colocamos o nosso tema. Dentro da obra do professor também tem algo interessante lá no livro A Descida dos Ideais, que são as questões fundamentais da vida, que a gente continua tendo. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Por que sofro? E são questões fundamentais da vida, e por isso que a gente vai falar sobre a dor. Escolhemos esse tema. Então, eu quis justificar assim, o tema do seminário e o tema da minha, dessa nossa fala, tá certo? Para situar nesse contexto, e que eu gostaria de repetir, de que nós realmente estamos numa nova era, comparativamente com 2 séculos atrás, 1 século e meio, tal. Então, estamos sim, claro. Ainda tem mentes que continuam aprisionadas, mas é uma questão das mentes que Deus respeita a todos tais como somos, e vamos continuar como quisermos ser, porque nós não nos debruçando com muita observação, mesmo para transformar a vida nesses aspectos fundamentais, porque a gente está ocupado com a materialidade, com a formação, com a busca da comida, com a busca do moral, que é importante também, tá? Mas aí nós ficamos quase que unicamente nesse sentido. E aí, naquele dia que a gente vai lá e escuta aquelas palavras que ama o próximo como a si mesmo, ama a Deus, a gente vai escutando, acha interessante, repete por aí, mas até a gente aprender é um processo de maturidade, e aí Deus recorre à dor. A irmã dor, isso, Dora, porque as palavras a gente já ouviu muitas, mas muitas vezes, e por muitas encarnações, não foi só nessa. A gente acha bonitinho, a gente acha bonito o que está lá na literatura, a gente acha interessante as construções filosóficas profundas e verdadeiras que estão, por exemplo, na obra de Ubaldi, mas até a gente seguir, há um despreparo de alma, ainda não está na nossa natureza formada como se fosse instinto, algo de automático. Bom, então vamos ingressar um pouco no tema específico. Eu tenho aqui, opa, eu acho que eu vou conseguir voltar, não vou não? Uma hora eu chego, não estou, eu estou ao contrário. Bota aí na primeira tela, por favor. Isso, passa agora. Pronto. Agora eu faço as pazes com esse negócio aqui, verdade? Você soube usar bem. A vida aqui, está no livro História de a vida é escola. A vida é escola, tá, gente? Nós não viemos aqui a passeio, nós viemos para aprender. Não viemos aqui para ser melhor que outro, nós viemos para aprender. É campo de provas, tudo é prova. Em que se corrigem antecedentes. Adelaide acabou de falar. Só assim se adquire o senso de completa justiça na dor, da sua utilidade específica e do seu funcionamento lógico, ou seja, entendendo a vida como escola e como campo de prova, para a correção de antecedentes, para nosso amadurecimento, é que a gente vai compreender a dor como justiça. Tá? Veja só. E aí, o que é correção de antecedentes? Porque a gente ainda traz uma linguagem apropriada para nosso modelo mental. O erro que eu pratiquei, erro diante das leis de Deus, o erro que eu pratiquei, o agir com egoísmo, o agir pensando só em mim, na busca do prazer, como a Adelaide acabou de falar, na busca do prazer,
na busca do prazer e querendo fugir da dor. Me revela que eu tenho aquela atitude na minha personalidade. Não vai corrigir o que eu fiz está feito, é só prova. Eu perdi na prova. Eu perdi naquela prova. Tá? E aí eu vou viver, vou passar pela lição para que eu possa aprender. E como diz o Balde, uma dor evita outra dor. Porque se eu pratico uma ação, que eu cometo uma agressão com o irmão, depois, no futuro, eu vou pedir para ser agredido para eu aprender como aquilo é ruim. Não precisa ser aquela mesma pessoa. Então, aquela dor que eu vou passar evita que eu cometa outra infração diante da lei de Deus e passe por outra dor. Então, o balde é interessante. A dor evita outra dor. Esse também está a história de um homem. A posição do crente, de quem acredita perante Deus, deveria ser de espontânea obediência, por livre e convicta adesão, de inteligente compreensão e confiança. Como não damos ouvidos, a dor é a linguagem mais clara e convincente que todos compreendem. Então não é castigo, não é azar, não é algo colocado como se fosse a gente saísse de perto de Deus e se olhasse o demônio. Não, é correção, é escola, é aprendendo, é tudo, repetindo o professor Ubaldi, tudo aqui é material didático, tudo. Tudo aqui é material didático para aprendermos para a vida. Tá? E aí é que está, não é uma obra axiomática que com frases de efeito fazem como se fosse uma pressão psicológica. Não, é dizendo, aprenda a pensar, viva inteligentemente, ande com as próprias pernas no caminho que Deus abre para você. Não é um processo de proibição e permissão. Não é moralismo, é consequencialismo, o que é diferente. O moralismo, porque a gente anela logo. Tudo que alguém faz, o que a gente anela. Isso é certo, ou então isso é errado. Isso é bom, não, isso é ruim. Isso eu concordo, isso eu discordo. E fica nessa dualidade. E o monismo, é bom eu falar sobre, e o monismo, ele traz a realidade, ocorre o que é para ocorrer. E aquilo tem consequência, que é o karma, que pode lhe levar a uma boa consequência, de uma boa ação você colher também uma boa consequência, e pode levar a uma consequência indesejável. Então, não precisa ficar com certo e errado. Você quer pegar esse caminho? Eu quero. Você está vendo lá adiante onde é que você vai chegar? Porque a dor vai lhe acompanhar. O mal, segundo o professor Bal, está a serviço do bem. Vai fazer o mal. Se pega com obsessores, com espíritos perversos. Vai correr para perto de Deus, com pouco tempo está no centro espírita, está na igreja, está rezando, está comungando, está bonzinho, está de paletó na igreja evangélica. Não vai ficar, porque o cara lá, o tinhoso, está a serviço de Deus. É como você está lá no fim da fila, e ele está lá, os outros estão lá, está lá mais perto, você está assim, aí não quer andar não, ele pega aquele tridente, dá uma cutucada, dá um pulo ligeirinho. É assim, é lógico, porque a gente não tem ouvido para ouvir as palavras que Jesus Cristo veio para aqui ensinar a gente há 2000 anos no mundo, que já estamos aqui há centenas de milhares de anos. Nosso aprendizado é muito rápido. Então nós criamos senso de ansiedade, querendo encontrar as boas consequências dessa nova era. Vamos passar mais adiante aqui. Estou indo bem aqui com esse negócio, viu? Todos vivemos em função de uma obra a realizar, de um fim a atingir. Se abdicarmos disto, a vida será inútil. Olha, ninguém veio aqui porque meu pai se engraçou com a minha mãe, tiveram um relacionamento íntimo e eu nasci. Não é assim.
Sim, tiveram sim, para eu nascer, isso do ponto de vista biológico e material. Mas estou dentro de um projeto. Eu vim para aprender algo. Um projeto pessoal, um projeto espiritual. Claro que esse projeto, como a Adelaide falou, ele está anelado com os meus pais, os meus parentes. Se é prova para mim, é prova para eles também. Eu vim reencontrá-los. Não há assim, Deus é a causa primária, gente. Vamos gravar isso de tudo. Não há assim, por minha conta. Eu tenho livre-arbítrio, eu vim para cá, vai, faça. Você tem um projeto, a vida vive você. O seu inconsciente leva você a viver aquilo que você precisa viver. Passar pelas provas que precisa passar. Doa ou não. O destino é um desenvolvimento de forças não casual, mas dirigido segundo um princípio e uma lei adaptados a cada caso. Se não fosse assim, a dor seria um crime, uma loucura do Criador. Bem, é tudo muito bem dirigido e aplicado a cada caso. A mulher, vamos supor assim, organizada, tudo arrumadinho, eu falo porque a mulher normalmente é mais organizada que o homem, pelo menos lá em casa é assim. Eu sou organizado porque eu tenho medo, respeito, amo e tenho medo, sabe assim, aí o meu organismo, senão o negócio pega, né? Elas conhecem aqui, minha mulher dessa baixura, o coração perto da cabeça, o sangue sobe rápido. Gente, mas vamos lá. A mulher aí casa com uma pessoa, um rapaz, uma bagunça só. O cara não consegue fazer nada ordenadamente. Gente, não é que deu azar. Ela fala, meu Deus, fulano gostava tanto de mim, ele tão certinho, e eu fui casar com essa praga. Gente, não é isso. Está tudo certo. Trabalhar a paciência. Eu não estou dizendo concordar, veja só, não é concordar com a bagunça. É mesmo atuando com energia, com posicionamento, com atitude, não ficar num processo de contrariedade pessoal. E nem também ter medo, se ausentar. Sim. É por isso que eu digo, você está dizendo que tem que ter medo. Realmente, eu amo, respeito, tenho medo. Sabe? Se falhar aí, eu estou na frente. O medo está lá adiante. Então, não é... Às vezes é necessário, né? Então, não é não ter atitude. É ter atitude, energia, ter uma atitude inteligente, adaptada a cada evento. Agora, ter saúde psicológica, não carregar aquilo com amargura, com dor, adoecendo, azedando-se, porque vai adoecer. Você sabe, quem tem cachorro sabe, quem cria cachorro. Você está ali em casa, você deu bobeira, pisou no rabo, achou, aí depois, 2 segundos, você está brincando. É isso. Ele não guarda. De guardar, vai acabar, é igual assim, como André Luiz fala, beber veneno para matar o outro. Quem vai morrer é quem está bebendo veneno. Tá? Então, e é aplicado, não é que deu azar. Não é casual, é aquilo que precisava. Então aproveite e aprenda. Agora, Deus não vai obrigar ninguém a aprender, ninguém vai para o inferno, sabe? Não aprendeu, vai para a escola de novo. Ele só dá um prazo assim, sabe de quê? De vida eterna, eternamente. Quer ir de novo, volta. Então aproveita, aprende. E a gente vai ver outros exemplos aqui. E aí, naquilo que eu já falei outras palavras, para que acrescentar palavras às quais estamos acostumados a não prestar ouvidos? Quando a dor é uma linguagem tão clara e convincente que todos compreendem. É isso, porque a dor, como volta, ela fica impregnada, ela como se fosse uma tatuagem na alma, você não vai esquecer mais nunca. E palavra, você elabora com o ego, transforma, adapta, encontra razões para isso e para aquilo. Mas aprender em essência
É muito pouco com palavras. Precisa de muita força de vontade, precisa de maturidade para encontrar um indicativo teórico, filosófico, escrito, literário, e a pessoa ir. Ou então ouvir, e a pessoa seguir. Porque nós precisamos do exemplo lá, aí sim. Aí não esquece. O menino botou o dedo na tomada, é a última vez que ele bota, nunca mais ele bota. Não é, quer dizer, num exemplo... Assim, e nós somos crianças, né, para outras coisas. O menino, eu estou pegando, né? Eu estou dentro, nunca mais ele bota. É verdade mesmo. Aí, num dia ele bota. Nunca mais. Então, é isso. Tá certo? E nós somos iguais crianças nesse sentido. E por isso que a dor vai nos acompanhando, tá? Volta aí de novo. Por favor. Aí, pronto. Obrigado. Obrigado. Aí, para facilitar assim a nossa abordagem e continuar o desenvolvimento do tema, eu peguei esse capítulo da história de um homem, parece que é o capítulo 9, né, que trata da dor, na lógica do destino, e fiz um pequeno poema para dar uma certa graça, uma leveza de abordagem, e a gente desenvolver depois o poema dentro do tema. Seguinte. A lógica da dor. A dor é companheira de todos os encarnados, não importa a condição, do mais rico ao deserdado, conforme merecimento, recebe o seu sofrimento a cada caso adaptado. Porque Deus é justiça e bondade, sabe a exata medida daquilo que precisamos passar nas nossas vidas. Dá a cada um sua cruz, com ela o ser se conduz, por mais que seja sofrida. Conforme nossas obras, nossas vidas e ações, cada um vai recebendo sua cota de lições, que tem por finalidade conquistar a maturidade, aprimorando os corações. Lições em forma de dor é como nós recebemos. Não pode ser diferente se ainda não entendemos por métodos mais sutis. Somos ainda infantis. É como nós aprendemos. Há dores grandes, heróicas, com direito à gratidão. Dores ardentes, gritantes. Dignas de admiração. Um sentido de grandeza. Ganham ares de nobreza e até condecoração. Essas são dores de luxo. Relevante. Destacada. Mas existem dores pobres, obscuras, deserdadas, sem consolo ou piedade, só fraqueza, enfermidade, que não dão direito a nada. Antes provocam riso, choro, ódio e terror. Sem esperança, sem paz, só sofrimento e amargor. Às vezes recorre à morte na ilusão de ter a sorte de fugir desse horror. Existe a dor do sábio, existe a dor do sábio e a dor do inocente. A nobre dor do sábio é a dor do inocente. Aí me esqueci de um pedaço estrofe, mas a dor do outro é pequena, é exagero, por assim, afinal não dói na gente, mas se recupera no instante, viu? Não, existe dores sutis, discreta, silenciosa. Quem mata a alma por dentro, feito pulsão venenosa, que bebida pouco a pouco, mesmo preservando o corpo, leva à morte dolorosa. Porque a Terra é uma escola sob direção divina. E todos que estão aqui, a Ele se subordina. Disse o nosso Senhor, se não aprender pelo amor, vai aprender pela dor. Um ou outro lhe ensina. E aí a gente vai ver um pouco desse poema, nessa obra de Ubaldi, assim, desenvolvendo o que ele falou, porque é uma espécie de síntese desse capítulo do livro História de um Homem. Viu? Um pouco d'água aqui. Não se remenda, mas a estrofe seria essa. Existe a dor do sábio e a dor do inocente. Existe a dor do culpado e a dor do inocente. A nobre dor do sábio e a nossa, sempre ardente.
A dor do outro é pequena, exagero, pura cena, afinal não dói na gente. Era isso que eu tinha esquecido, gente. Agora vamos caminhar, pouco a pouco, por esse capítulo que está sintetizado nesse poema, pelo menos na minha percepção. Existem outros elementos, mas vamos lá. Diz que a dor é companheira de todos os encarnados. Não importa a condição, do mais rico ou deserdado. Gente, o sofrimento aqui é de todo mundo. Porque o que seria sofrimento? Eu vou passar por algo que vai corrigir algum aspecto da minha personalidade que eu já me revelei lá atrás, ou me revelo agora. Tá? E eu vou passar por uma espécie de contrariedade, eu vou passar por aquela dor. Tá? Eu sou a pessoa que não sei amar. Estou vendo aqui. Aí eu vou nascer, o meu pai já vai embora, minha mãe não me dá muita atenção, o professor, sabe, não me dá atenção, eu me caso com uma mulher também que, sabe, não me dá atenção. Para uma hora, aquilo é o quê? Para eu aprender a amar. Em vez de eu pegar a lição, como a Adelaide falou aqui, da gente entender o que é que eu estou fazendo, o que me ocorre, eu vou ficar contrariado, que dói cada vez que me agridem, dói, e a dor é aquele momento do impacto. Aquilo é dor. Vamos separar um pouco. Só que é igual o cachorro, pisou no rabo, aquilo é dor. Ele grita, mas ele não sofre, sabe por quê? Porque ele não é igual a gente, ele não fica contrariado. E a gente vai, um mês depois, fulano não me deu bom dia, Beltrano não sei o quê, daqui um ano Para, você está sofrendo por algo que já passou. Aprende com a lição. Porque aquele impacto, aquela dor foi para aprender, não foi para criar esse processo de contrariedade. Todo sofrimento é vivido pela contrariedade do indivíduo em relação ao que ocorreu. A vida está assim. Viva a vida que está assim. Não, mas eu queria que fosse assim. Eu queria que fosse assim. O pneu do carro furou. Não devia ter furado. Não devia ter... Para e vai consertar. Toca a vida. Não, mas eu levo aquilo comigo. Tá? Fulano não me deu bom dia. Não me deu. Não deu. Na hora você ficou. Depois toca. Não é? Não, fica... Todo sofrimento é contrariedade com o que ocorreu. Pode olhar. Que deveria ter sido diferente. E eu acho que não deveria. Vem cá, e se Deus é a causa primária de tudo, quem será que fez isso? E se nada nada assim é por acaso, quem será que fez isso? Tudo é assim, precisamente dirigido. Quem será? Eu não preciso disso. Ah, mas eu rezo, eu dou passe, eu vou não sei aonde, eu faço caridade. Sim, gente, isso é outra coisa. Aí é que você está preparado para receber a prova e trabalhar essa prova. Não é assim, Deus, e aí você? E aí, eu fui, rezei, e nada. Quanto mais você fizer oração, quando você dormir, você vai encontrar seu mentor e vai dizer, castiga no negócio porque eu estou querendo fugir da minha prova. É assim, gente. Não tem. Então, é aceitar, não é com resignação e sujeição, é aceitar como vindo de Deus, como algo que eu preciso viver, e eu amadurecer com aquilo. Não é me subornar, sair pedindo por aí e ficar me açoitando. Nós estamos falando disso, nós estamos falando de algo maduro, de uma lição de verdade. Não importa a condição de uma rica deserdada. Olha, gente, nós estamos falando de contrariedade. Esqueça a dimensão econômica. A contrariedade de uma pessoa, de eu não ter dinheiro para tomar um ônibus coletivo aqui, para ir lá no centro fazer alguma coisa, para ir lá no plano, é a mesma do cara que não tem dinheiro para botar gasolina no avião. Em termos de... É a mesma. Sabe? Agora, é uma outra dimensão econômica, não sei o que, porque ele podia vender o avião e comprar um ônibus, mas não é dele, ele tem um avião, ele queria, sabe, para ele é perda. É um negócio louco isso, né? Mas é verdade. Conforme merecimento, recebe o sofrimento a cada caso.
milimetricamente adaptado. Vai passar por aquilo que tem que passar. Agora, veja bem, as nossas dores nos chegam normalmente numa vida em comunidade. Na comunidade do trabalho, na comunidade, sei lá, no transeúnte, na rua, num assalto, numa coisa assim. Em casa, ninguém fica sozinho, porque eu sozinho me cuido. Eu posso até ficar meio, por questões psicológicas, ser meio incomodado comigo, mas eu me cuido, eu vou tratar bem de mim, eu me elogio, eu me acho uma pessoa maravilhosa comigo mesmo, só vou fazer o melhor para mim. Só que a dor só me chega na relação com o outro. E aí, em vez de olhar para mim, porque eu estou passando por aquilo, eu culpo o outro. E condeno o outro ao inferno. Enquanto que o outro é meu instrumento de prova. Enquanto que o outro foi o irmão que caridosamente serviu de espelho para mostrar assim, aqui quem é você. Tá? Você disse que era pacífico, paciente, e, no entanto, só um esbarrão você já queria me matar. Olha aqui quem é você, um violento. A culpa não é dele, é só instrumento, gente. Não tem nada aqui. Deu azar. Deu azar. Deixa eu ver se eu passo aqui. Passei. Deus é justiça. Eu preciso e mereço. Eu tenho necessidade disso e eu mereço. Perfeito, eu mereço. Deus é justiça e bondade, sabe a exata medida. Ele sabe a medida daquilo que precisamos passar na nossa vida, dá a cada um sua cruz, com ela você se conduz, por mais que seja sofrida. Vocês podem ver que o que ocorre, tem a pessoa, eu não consigo me relacionar com ninguém, é aquilo, outras, eu tenho uma enfermidade assim, 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 que não sei o quê, eu tenho um problema psicológico que não sei o quê, não sei o quê, sabe, eu tenho dificuldade de lidar com dinheiro, eu tenho dificuldade de, cada um, a vida bate naquele mesmo ponto, não pega de um, sabe, predomina aquilo, não está dizendo que é só, mas predomina, porque ele sabe exatamente o que a gente precisa passar. Porque Deus é a causa primária de tudo. E aí eu vou me meter para continuar numa questão. O Baldi trouxe essa visão de monismo, de que Deus não é alguém que esteja sentado lá no trono. De dissolver, tentar, pelo menos colocou na literatura dele, quem for lendo e for conseguindo, de que Deus não é antropomórfico, Deus não é um homem elevado às qualidades do humano, assim, boníssimo, poderosíssimo, amabilíssimo, não sei o que, isso. Não é. Deus é a inteligência suprema de todo o universo. Deus está para o universo como nosso espírito está para o nosso corpo. Tudo que nos ocorre, decorre da nossa constituição espiritual, daquilo que trazemos no espírito. Então, essa é o monismo, em palavras muito simples, é essa a ideia. É muito difícil a nossa mente migrar de um Deus tangível, de um Deus que a gente faz oração para ele ali, sabendo quem é, para um Deus que é o todo. Mas a gente vai chegar lá. Conforme nossas vidas, nossas obras e ações, cada um vai recebendo sua cota de lições, que tem por finalidade conquistar a maturidade, aprimorando os corações. Conforme a nossa vida precedente, a nossa vida atual, a gente vai recebendo nossa lição. Ninguém veio aqui a passeio. Todo mundo que veio aqui tem algo a ser feito. Tem uma obra a fazer, uma obra para si mesmo. Não adianta, não, agora eu vou abrir mão da minha vida, eu vou cuidar do outro. Cuida do outro como uma característica de altruísmo. Cuida verdadeiramente. Mas não veio, assim, a minha obra mesmo é comigo. É comigo mesmo, eu tenho que me cuidar. E se eu me cuidar, e se eu for trabalhando na minha personalidade, os meus entendimentos da vida, eliminando quanto for possível de minha gradação de egoísmo, eu vou também melhorando para o outro. Mas não adianta, assim, eu vou me espiritualizar. Então, eu vou fazer mais oração, mas tudo bem, mais oração, coloca numa boa sintonia, melhor que a intuição, vai fazendo com que surjam elementos novos na personalidade, no entendimento, você vai...
tudo certo. Mas não é isso. Espiritualizar é viver conforme o seu projeto espiritual. É viver pelas demandas que o Espírito que reencarnou trouxe. Aí é viver, aí é espiritualizar. O restante é viver a religião, que é algo também muito, mas muito importante, que ainda é uma excelente escola de trabalho da personalidade e entendimento da vida. Ouvir o que os mestres deixaram, e particularmente no cristianismo, o que o mestre Jesus deixou. Tá? Mas essa é a lógica. E eu acho que assim, o Val traz uma coisa que é meio, a gente, assim, até em alguns momentos, a gente vai olhando isso, ele fala assim, muitas vezes você é altruísta, você, com os seus familiares, ou então com o seu grupo de trabalho. Aí, na verdade, a gente dilatou o nosso egoísmo e alcançou aqueles. E está tudo bem, gente, ainda é o nosso nível, se fizer assim, já é um caminho, não tem salto. Não tem salto. Eu estou falando porque eu acho interessante as colocações dele aqui, ele tem sutilezas. Poxa, sabe que é mesmo, gente? É bem assim. Então, conforme nossas obras, então vai recebendo cada um a sua lição. Opa, consegui aqui. E aqui nós temos um texto. Por destino, não devemos entender um cego fatalismo, um fato inexoravelmente imposto, mas um impulso anterior que se pede e que está em nós corrigir. Veja só. Destino. Ele se forma, ele se estabelece a partir dos nossos impulsos, daquilo que fizemos lá atrás. É causa e consequência. É causa e karma. Karma é consequência, porque ficou uma palavra meio assim, karma, seu karma e tal. É karma, mas karma é consequência. Não tem assim, deu azar. Caiu um karma. Karma negativo, karma positivo. Beleza. Karma negativo, karma positivo, e são entendimentos de ego. Quando a gente anela as coisas, bom e ruim, certo e errado, é karma. E o que eu fizer, se eu jogo um tijolo em alguém aqui, eu só tenho autoridade sobre a minha vida, até quando o tijolo não sai da minha mão. Quando sair, eu vou ficar vinculado àquele evento até que ele se esgote. Eu posso fugir, ninguém mais me viu. Até que um dia, eu venho na outra vida, aí eu fui acusado, sabe, justamente, e foi mentira, eu fiquei preso 6 meses. Não estou dizendo que a gente não tenha compaixão por quem acontece isso, que é próprio da gente, senão seríamos muito frios. Mas veja bem, está tudo certo. Aí, veja bem, aí eu tenho que me reencontrar, e depois eu tenho que passar a fazer amizade com aquela pessoa, e depois até ser um familiar e passar a amar. Enquanto aquilo não se esgotar, eu estou vinculado àquele evento. Sim, mas não é verdade? Eu acho que está fazendo sentido, eu não sei se está sendo claro para vocês. Eu vou ficar vinculado àquele evento, está certo? Algo que se pede para corrigir. Aí sim. Aí eu vou passar por algo, talvez, se eu precisar, vou pedir para passar, que aquilo realmente seja forte para mim, para que nunca mais eu cometa uma atitude daquela. E aí a dor evita outra dor. É uma correção. É material escolar, ninguém está aqui jogado às traças, ninguém está aqui jogado, você está vendo, a encontrar o demônio em cada esquina. Não é. É tudo obra do Pai. Impulso que se pede, e aí sim, nós pedimos, porque quando a gente está em consciência espiritual é outra história, a gente desencarna lá, fica bem, aí consciência espiritual é diferente de consciência de ego aqui, que eu penso que eu sou Borges, Adelaide, Simone é Simone, e eu sou assim, não. Eu vou pedir para passar por aquilo que eu preciso aprender, eu vou olhar para a escola, que é a Terra, e vou pedir aos mentores que estão sob a direção do Mestre Maior, que é Jesus, de Maria, aos mentores, para me darem a oportunidade de viver algo que eu possa aprender aquilo que eu tenho ainda, corrigir aquilo que eu ainda tenho como impulso na minha alma, impulso de fazer.
Eu peço para mim. Então, o que me ocorre e que vai ser me dado conforme as minhas obras. Lições em forma de dor é como nós aprendemos. Não pode ser diferente se ainda não entendemos. Por métodos mais sutis. Somos ainda infantis. É como não adianta, a gente já ouviu muito, está errado fazer isso, não está certo fazer aquilo. A gente, no nosso nível, o melhor, ainda o mais eficaz instrumento de aprendizado é a dor. É o nosso nível. Ninguém quer depois que a gente chega aqui, mas é o nosso nível. É o nosso nível, é a dor que faz a gente aprender. E se não aprender, vai passar pela mesma dor, pelo mesmo evento, pela mesma prova, porque tudo aqui é prova. Porque estudar mesmo, estuda lá em cima. Quando a gente está em períodos de intervidas, de encarnação. Isso agora eu quero ir, que eu vou provar. Então tá, então deixa o livro, esquece tudo que você fez, que agora vai o seu impulso. Aquilo que realmente você tem na tua alma, na tua essência. E aí quando a gente chega aqui, a gente se revela. E aí vai amadurecendo pouco a pouco. Há dores grandes, heróicas, com direito à gratidão, dores ardentes, gritantes. Dignas de admiração, um sentido de grandeza, ganham ares de nobreza e até condecoração. Há dores assim, sabe? Aí morreu 200 pessoas, realmente, sabe? Nós estamos falando do tipo de dor, não estamos falando, sabe? Mas cada um tem a sua motivação individual, que se integra àquela motivação coletiva para participar daquele evento. Não é assim, deu azar que estava junto com um cara que ia morrer e aí... Não tem, deu azar. Senão Deus é incompetente. Aí a gente já vai ter que discutir de outra forma. A gente vai ter que rasgar a obra desse professor Valdo e rever esse conceito de Deus. E não é. Não tem isso. Sabe? Sabe porque desencarnar, morrer, ainda é muito dolorido para a gente. A gente não sabe ainda, a gente sabe para onde vai e tal, mas na dúvida. E é uma proteção, porque senão, por qualquer dor, a gente terminaria cometendo suicídio. O medo de morrer é uma proteção. É uma proteção para a gente. A dor não golpeia ao acaso, mas insiste com lógica e método sobre certos pontos que numa vida são quase sempre os mesmos em face de uma expiação específica. Isso aqui eu já passei por aí, um pouco, mas é isso, gente. Mas é isso. A gente fica olhando. Assim, vamos pegar exemplos, né? A criança nasceu com limitação cognitiva, limitação realmente do cérebro físico que impede ele de uma vida social, de aprendizado, de tudo, e ainda tem uns cascões na pele, uma dermatite horrível, não sei o quê, por aí vai. Coitado, a criancinha dessa, sabe como é? Se a gente for ver, e coitado, a gente realmente precisa também, porque é prova para a pessoa e é prova para mim quando eu olho aquela pessoa, para ver se eu também tenho compaixão, se eu fico, tá vendo que nada, está passar por isso mesmo, certo? E me revela também. Mas vamos nos ater para a criança. Aí você vê aquela criança, numa vida lá distante, era senhora, assim, senhor de escravos, aí aquela mãe era uma escrava que apanhava todo dia, a mãe atual era escrava que apanhava todo dia, que era estuprada, que passava por sério, e lá no tronco, apanhando, etc. Um dia aquilo ficou insuportável para ela, ela tocou fogo no quarto e aquele senhor de escravos morreu queimado, né? Ela sumiu. Vida seguinte. Uma época que os casais eram os pais que escolhiam, etc. Então nasceram. E aí aquela que foi escrava nasceu ali na mesma região que ele. E aí os pais fizeram se casar. E eles casaram. Ali enquanto jovem, aquela atração física, etc. Está tudo muito bem. Depois é que as coisas vão brotando do fundo da alma de cada um. Passou, briga para lá, briga para cá, porque você não traz os fatos, você traz o sentimento. Tá? O sentimento de que algo não é bom ali. Você traz o sentimento de amor, de afeição, ou de desafeição, desamor, etc.
Passou, ele matou, ele tocou fogo ele tocou fogo nela, dentro do quarto também. Um acidente, etc., passou. Vida seguinte. Agora não, lá, porque lá está tudo certinho. Quando você chega no plano espiritual, a consciência espiritual fala, agora vamos acertar direitinho. Ela disse, eu vou como mãe, você como filho, eu quero ver dessa vez. E ele era um cara tudo safo, veio como filho, a mãe criando sozinha, que aí já bota sozinha, para não ter um pai, para não ter outro filho, para ser só aquele. Porque, mas é assim, se não foge, se não dilui. Aí, adolescência, ele fugiu daquela roça, foi para a cidade lá e se deu bem, porque era um cara, foi trabalhar com muita dificuldade, foi, e se deu bem economicamente, socialmente, só que ele não quis saber daquela mãe, nunca mais teve notícia, sabia nem onde ele andava, numa época disso em comunicação. Tá, e se agora, como é que faz? Os dois lá em cima, assim, vamos junto. Ele disse, agora dessa vez, pediu aos mentores, você põe limitação, para que eu não saiba, não fique bolando coisas, eu fique limitado nas minhas percepções e, por conseguinte, nos meus sentimentos diante da vida encarnada, e eu vou como filho. E aí, pela culpa, surge, um tocou fogo no outro, surge as questões da dermatite. Aquela limitação foi pedida, e aí, dessa vez, eles não saem junto do outro, que a mãe, o filho com necessidade, aí aqui abraça, aqui beija, aqui cheira, aqui não sei o quê, que vai para todo canto junto, aqui, e aí não descola. Quando desencarna, foi você, puxa, dessa vez, deu certo. Então é assim, gente. É assim, gente. Eu não sei se eu estou sendo trágico, mas é assim a lógica. É assim que funciona. Tá? Por necessidade, Deus dá a cada um conforme sua obra. Não dá conforme a obra do outro. Aí essas dores grandes são dores de luxo, relevantes, destacadas, né? Mas existem dores pobres, obscuras, deserdadas, sem consolo ou piedade, só fraqueza, enfermidade que não dão direito a nada. Quantas dores de alma estão ali, sabe? Que você não tem como falar, ninguém elogia, ninguém te dá um colo, ninguém te ampara, sabe? E aquela coisa te matando por dentro. Sabe? Você não encontra consolo em si mesmo, no outro, em lugar nenhum, sabe? E aí todo mundo olha para você e você está bem. Porque você não tem nada. Todo mundo sabe, fulano e tal, e você ali morrendo por dentro, sabe? As provas parecem desapiedadas, mas elas completam a grande escola da vida, na qual se aprende, cada um por si mesmo, a corrigir os impulsos mal dirigidos do destino. Na verdade, é no destino da pessoa, os impulsos do próprio espírito encarnado. Eu não botei os créditos, mas todos esses textos aí estão no livro do professor Baldi, História de um Homem. Então, um exemplo como esse que eu falei, parece um castigo. Não é. É a bênção. É Deus dando oportunidade. Senão não vai, não anda. Porque quando chega aqui, se desencontra, ou então se mata de culpa, de tristeza e depressão. Eu tenho quantos minutos, Ricardo? Opa, então tá bom. Essas dores antes provocam o riso, desprezo, ódio e terror. Sem esperança, sem paz, só sofrimento e amargor. Às vezes recorrem à morte na ilusão de ter a sorte de fugir desse horror. Não foge. Cometeu suicídio, piora. A morte não é fuga desse horror. Vai piorar o horror, porque fica aquele horror que não cuidou e o horror agora da culpa, porque vai ficar impressa no próprio espírito por ter cometido suicídio. Aí o negócio aumenta. Aí a coisa piora. Tá? Então, não adianta querer fugir da escola no meio do ano. Porque vai repetir pior na escola, mais severa ainda. Por pedido de si mesmo. Porque quando a gente está lá, nosso espírito, não, eu quero isso, quero aquilo, tá, então você vai voltar. Aí os mentores, eu vou construir um ego para você. A parte técnica, que é o físico, e seu conjunto de entendimentos que são bem pessoais, seu entendimento da vida. Tá?
Aí quando eu chego aqui, e perde aquela consciência espiritual e vem para esse entendimento de agora. E o entendimento da firma é conforme o gênero de provas. Se eu venho para um gênero de provas que eu preciso trabalhar o meu caráter para não roubar, vai aparecer a oportunidade e o meu ego vai dizer assim, pega aí, cara, olha, tá fácil. Porque o ego vai estar contra você, vai estar ali dizendo para você, para não passar na prova. E aí vai depender da maturidade espiritual conseguida já por aqueles elementos já vividos. E dizer, não, cara, vai ser pior para mim. Vai ser pior para mim. Vai ser colocado na situação exatamente conforme o gênero de provas que precisa passar. Não tem assim, vai se repetindo no mesmo ponto, sabe? A cada caso, a dor tem um significado, um escopo útil e nos atinge para o nosso bem. E aí tem uma questão. Tudo, com todas as letras maiúsculas, é para o nosso bem. Agora, não é bom, nem tudo é bom. Eu quero uma coisa fácil, eu quero não sei o quê, mas é para o nosso bem. É diferente, nesse caso, bem, que é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para atender aquilo que a gente veio trabalhar ou vivenciar nessa encarnação, aprender provar nessa encarnação, mas a gente quer o bom, o fácil, o ótimo, o beleza, e não é. E Deus vai dar o bem, pode até ser bom, mas Ele vai dar o bem, não vai dar bom para ninguém, mas nem danado, assim, porque não veio para isso, pediu para outra coisa, não é castigo, não é maldade. É porque é assim que tem que ser. Existe a dor do culpado e a dor do inocente. A nobre dor do sábio é a nossa, sempre ardente. A dor do outro é pequena, exagero, pura cena. Afinal, não dói na gente, né? E essa é outra, acho interessante, está lá no texto de Ubaldo, né? E realmente, né, a dor da culpa, a dor da inocência por naquele vida ser acusado de algo que não foi, que não praticou. A nobre dor do sábio, né, daquela uma dor mais trabalhada e vivenciada de forma mais madura e inteligente. E a nossa sempre ardente. A nossa não persegue. O outro tem uma vida feliz, o outro não é nada, o outro ali está, né? Não tem problema, não é? É só cozinhando, passando um batom, né? Pimentado dos outros é colhido. Gente, olha, o Baldo fala assim, olha como ele fala aqui, a natureza é imparcial, é justa. É imparcial, é justa. Se fosse piedosa, não seria justa. E trairia a maior finalidade da vida, que é o evoluir, o evolver. Que nos faz progredir e aperfeiçoar. Eu acho que o professor... Eu não quis botar Deus aqui para não... Gente, Deus é justo. Deus não é esse bonzinho, o bonzinho no entendimento da gente, na nossa leitura de bonzinho. Que é assim, para o meu filho, você que reza mais... Deus sabe, Ele é imparcial. É cada um conforme sua obra. Porque tudo aqui é material escolar. Senão ele prejudicaria o aluno que veio aprender. Tem essa coisa, sabe? Claro que a gente está ali mais contrito, mais buscando aprender, mais buscando compreender, buscando uma sintonia através da oração, da frequência nos ambientes religiosos, sabe? Da discussão, da conversa, sim. Mas não é isso que vai fazer Deus atenuar prova nenhuma. Hã? Como é? Mesmo para compreender a dor, esses momentos que a gente passa, que a gente reza e que diz, eu vou... Até mesmo para compreender o papel da dor na nossa vida. Não, senão ele não seria justo, gente. Se ele ficasse ajudando mais escolhendo. Não é. Não tem. Eu acho que aí o professor não quis botar Deus ali, botou a natureza, sabe? Existem dores sutis, discretas, silenciosas, sabe? Que mata a alma por dentro, feito pulsão venenosa. Que solvida pouco a pouco, mesmo preservando o corpo, leva à morte dolorosa. Gente, quanta dor silenciosa, aquela dor que ninguém percebe, sabe?
Está lá a alma chorando, a pessoa ali, sabe? A dor sutil. Devemos amar todos uns aos outros, porque a gente não sabe a dor que aquele outro está carregando. Às vezes a gente pensa que não tem nada, mas ele é que sabe. Perfeito, cada um é que sabe do que leva na sua alma. Se o meu amor for por ele, ameniza a sua dor. Amenizador, né? Esse apoio, essa irmandade, sabe? Esse ombro que vai chegando, sabe? E leva à destruição, sabe? Por dentro, você olha para a pessoa, você não tem problema, você tem isso, tem aquilo, só que a nossa percepção, as nossas interpretações, os nossos entendimentos são quase que puramente materiais, tangíveis. A gente não alcança ainda a sutileza. Até agora, Quadrado falando de física quântica, não sei, aí tudo bem, as sutilezas virão depois nesses elementos, sabe? Que a gente ainda acha que a espiritualização da vida ou imaterialidade da vida, ela está acontecendo, ela está acontecendo na vida como um todo. E a gente precisa afinar nossas percepções e sensibilidade para ir alcançando. Só que é um processo de aprendizado, é pouco a pouco, não se vai assim dando saltos. Isso daí também quer dizer também das dores que a gente não quer se enxergar. Não conheça a ti mesmo. Eu não enxergo a dor e ela vai me matando. Simone está falando do conhece a ti mesmo, que isso é a dor que a gente não consegue enxergar. Tá certo? E vai te matando. Esse conhece a ti mesmo também, Simone, assim. Há muita abordagem que a gente ouve, que assim, são frases repetidas, mas que a gente repete e sabe que é verdadeira, mas nem sempre a gente aprende a pensar sobre aquilo. Conheça a ti mesmo. Eu só estou aproveitando que você falou em outro contexto, né? Aqui. Conheça o que você sente e daquele sentimento o que você pensa. Conheça quais são as atitudes que você conhece você. Conhecer você na imagem que o outro faz de você, certo? Uma imagem dali, do dia a dia, social, não sei o quê. Não é. Conheça o seu interior, o seu íntimo, o que você sente. Entre tantas formas diversas, todas são dores. Conheça a ti mesmo, que a verdade te libertará. Exatamente. E nelas sempre se cumpre qualquer coisa grandiosa que conduz à redenção. Somente Deus vê todas, pesa-as e julga-as com justiça e lhes dá no destino de cada um a compensação. Então existem as formas mais diversas de dor, mas todas têm o mesmo objetivo. Todas têm o objetivo de ensinar a gente a viver. De aprender com aquele evento. O objetivo é o mesmo, agora as formas são as mais diversas. Cumpre uma função grandiosa. Por quê? Porque a Terra é uma escola sob direção divina. E todos que estão aqui, a ela se subordina. E disse o nosso Senhor, se não aprender pelo amor, vai aprender pela dor, um outro lhe ensina. Veja só, o que é aprender? Porque aprender pelo amor, nesse processo de tomada de consciência, ainda para o nosso nível, gente, é um trabalho muito difícil, muito demorado, é muito pouca coisa que a gente aprende. Não confundir esse aprender, esse é um aprender de alma, não é um aprender cultural. A cultura nos indica o que a gente pode fazer com a alma, um aprendizado interior. Mas, se não, a cultura, sem desenvolver esses aspectos internos, vira retórica. E não um trabalho interior. E se for demais, termina entupindo as vias da sensibilidade e o cérebro funcionando, a pessoa falando, no fim, certo? Sai do mesmo jeito. Quando desencarna, aquele cérebro vai para a Terra e aí esquece, quando voltar vai ter que ler tudo de novo. Veja só, se não aprender pelo amor, aprende pela dor. Se não fizer a caminhada pelo convite de Jesus e caminhar na direção, a dor vai tocar fogo na cadeira. O rapaz vem lá com tridente e dá uma cutucada. Isso aqui é pela dor. E a dor, essa dor é pelo amor de Deus por a gente. É na nossa caminhada. Ainda tem mais algum tempo, né, Renato? Então vamos aqui mais um pouco. A dor tem, assim, uma explicação e uma justificação precisas em nossa utilidade.
Tá? A dor tem uma justificação. Nem precisa procurar que ela vai te encontrar. Vai, precisa, vai, já vem. Olha, gente, a gente não vive a vida, a gente é enganado aqui, a vida vive a gente. A gente vem para passar por um evento, Deus cria um teatro para a gente embarcar naquele evento. É verdade, um teatro de acordo com a família. Vamos pegar agora, nós tivemos eleição, então a gente pensa que Deus é a causa, sei lá, quem ganhou, não quero, não importa. Então Deus cria esse evento, esse teatro, que no fim a gente se revela e coloca lá, me entendeu? Para o bem, para o mal, para o melhor, para o pior, não é o caso aqui, tá? Não sei quem é. Mas é isso, a gente pensa que decide. Não decide. A vida vive a gente vem dentro de um projeto pessoal e coletivo de vida. Agora, a gente precisa ter atividade, ter dinâmica, participar, mudar aquilo que pode mudar, melhorar aquilo que pode melhorar, tem sempre um olhar ativo, mas corajoso. Você que para eliminar o medo, não foi? Mas um olhar de coragem, de atitude. De atitude. Bom, e eu vi assim do professor Baldi, e ele inclusive, isso ele põe no livro, né? A sua maior sabedoria foi a de amar e assim domesticar a dor, do próprio Baldi. Transformando-a de inimigo em amigo, fazendo do mal um bem, de uma pena e negação humana, a afirmação e alegria do espírito. Porque para um espírito como o professor Baldi, encarnar, viver nessa lógica terrena, gente, olha, eu não sei, ele não chamava de inferno por ser bonzinho, sabe? Mas é meio assim, a diferença é a mesma. Sabe? Veio para isso. Então, é muito sofrimento, é uma vida de muita luta. Tá certo? Não é fácil, não. Olhar assim, fulano pensa assim, Betânia, ele olhando assim, um negócio tão infantil, tão bestial, tão egoísta, tão prejudicial ao todo, sabe? É muito difícil. E ele soube, vivendo com a maturidade que ele tem, fazendo esses exercícios, transformando o inimigo em amigo. Foi a sua atitude, de professor Baldi, tá certo? Agora nós já estamos, de não aversão e de revolta, que despertara, nem de passiva resignação, que desespera. Tá. Foi a sua atitude de não aversão e de revolta, que desespera. Obrigado. Nem de passiva resignação, também, sabe? Aquela passividade, como se não estivesse vivendo. Que imbeciliza. Mas de ativa, dinâmica reação para o bem. Estava no saber transformar as resistências hostis da vida no jogo de exercícios, na escola de aquisições e no fazer de uma aparente condenação um instrumento de conquista e redenção de felicidade. Porque a aparente condenação pela vida que levava fora da sintonia dele, da lógica espiritual dele, do que ele entendia como alma, que seria um modelo de vida, e de amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus é se harmonizar com a obra do Pai. O que vier, vem de Deus. Então eu vou me harmonizar com isso. Pode até doer, eu posso até chorar, mas não vou me revoltar, não vou ficar contrariado com Deus. Beleza. Amava os espíritos nobres, desinteressados. A riqueza, ao contrário, atraía para ele as almas mais baixas e ávidas. Então, para fugir à sufocação do fedor espiritual que delas emana, decidiu se libertar da causa que as atraía. Se libertar da riqueza. Ele realmente foi um homem de muitas posses e resolveu se libertar. Não só talvez porque ele não tinha tempo de estar, para fazer essa obra de 24 livros, não tinha tempo de estar tomando conta de tudo isso, né? E depois não era, porque atraía para junto, para lidar com esse negócio, o fedor, a sufocação, o fedor espiritual, que essa riqueza atrai. E ele queria falar de outras coisas, vivenciar outras coisas, vibrar de outra forma, certo? Trazer para o dia a dia dele outras questões, e não essa que a riqueza atrai. Aqui nós já estamos finalizando, e ele diz assim, eu peguei umas afirmativas, diz-me como lutas e por que lutas, e eu te direi quem é. São frases que eu acho interessantes, de Baldi, realmente é.
As investidas contra a vida são a favor da vida. E aquilo, a dor, evita outra dor. Então, não precisa sair procurando dor, porque a dor vai te encontrar, como ele falou, ela vai te achar. A sua dor, aquela que não é só, além de merecer, mas não é merecer, é precisar por necessidade de aprendizado. É necessidade. Foi pedido quando a gente veio para cá. Não vamos brindar com a dor, mas vamos fazer as pazes com ela. Como? Não ficando alimentando contrariedade. Aconteceu isso, eu queria que fosse aquilo. Aconteceu isso, eu queria que fosse aquilo. Mas a nossa cabeça não vai nos dar sossego. Vai querer que a gente faça todo dia. Ela vai dizer, está vendo? Está vendo o que aconteceu? Está vendo o que fulano fez? Está vendo o que Beltrano fez? Está vendo que não sei o quê? Vai ficar perturbando a gente e a gente não vai conseguir calá-la. Mas vai conseguir não fazer movimentos emocionais de acordo com as informações que a nossa mente traz. É o que a gente pode fazer como aprendizado. Tá certo? Estão me sinalizando ali que o meu tempo acabou, Renato? Não. Então posso ir finalizando. Então, é isso que a gente pode fazer por a gente, tá certo? E se harmonizar com a vida. Paz, porque o nosso ego fica me propondo sentimentos todos os dias, de acordo com aquela contrariedade que eu tive. Tá? Eu precisava... fulano... Não me telefonou, não me deu atenção, não falou comigo, então me disse uma palavra de maltrato. Aquilo, nosso ego vai ficar aqui, olha, no nosso ouvido, buzinando, tá certo? E aquilo vai causar uma contrariedade, a contrariedade vai nos acompanhando, aquilo vai virando raiva, ódio, cólera, assim, vai elevando os níveis e cabe a gente, claro, ficar isento não consegue, não é da nossa natureza. A nossa natureza ainda é uma natureza reativa, de ganhar sempre. A gente quer sempre ganhar, tem medo de perder. Quer sempre ter razão, tem medo de estar errado. Ou então justificar sempre que o outro fez, ele estava num momento difícil. Não condenar. Pode ser também, chegar a esse ponto. O irmão também estava num momento difícil. Compreender. Para poder a gente não ficar carregando mágoa demais. Ficar em paz. Ele não está no momento bom. O que foi que aconteceu? Se ele fez isso... Se ele fez isso, realmente, ele não está no momento bom, eu posso compreender e amá-lo, quando não amando o próximo a mim mesmo. Porque se a gente for trocar, aí começa um duelo. E uma briga alimenta a outra. E aí, veja só, e a gente está ali sempre querendo ganhar e com medo de perder. Quer ter razão, tem medo de estar errado. Quer elogio, tem medo da crítica. Quer ter uma boa fama, tem medo da má fama. A gente está sempre querendo, o nosso ego está colocando a gente sempre para ter algo de ganho, algo que tenha resultado. Até quando a gente procura, às vezes, uma religião, porque está com problema, eu quero ganhar ali uma cura, ganhar não sei o quê. Sabe, a gente vai atrás de receber essas coisas. Essa é a nossa natureza. Nós não vamos deixar de tê-la, jogá-la fora, assim. Mas nós vamos atenuar, fazer um uso adequado, tá certo? Que as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas contrariedades sigam com uma certa harmonia diante da vida. É assim que a gente precisa viver, para viver em paz, com saúde, fazendo as pazes com a dor. Muito obrigado. Obrigado você pela sua ternura e por esse... Exatamente. Obrigado. Só sagrado. Pessoal, lembrando que teremos a nossa mesa redonda, tá? Para dúvidas, perguntas, curiosidades com os nossos palestrantes. A nossa livraria está em funcionamento, tá? Com as obras do Pietro Baldi e da Rosana Manso. E, gente, como a Isa comentou aqui no começo, nós temos aqui no Monte um grupo de estudos das obras, né, do Pietro Baldi, em que é aos sábados, às 17 horas, e é um grupo online. Então, quem quiser participar, tiver interesse, pode procurar o Renato ou o Borges, tá bom? É um grupo bem bacana, todos os sábados às 5 horas. Bom, e dando prosseguimento, então, agora nós vamos ouvir e sentir uma faixa do CD Sua Voz, onde o Ariston Teles fez a leitura da Mensagem do Perdão de Pietro Baldi. É um trechinho da mensagem que a gente vai passar. Então, eu convido todos vocês a relaxarem na cadeira, se quiserem fechar os olhos, para sentir o que essa mensagem diz, tá bom?
Meu corpo tem fome e eu canto. Meu corpo sofre e eu canto. Minha vida é deserta e eu canto. Não há carícias para mim. Porém, todas as criaturas vêm a mim. Meu irmão de mim se aproxima como inimigo para prejudicar-me. E eu lhe abro os braços em sinal de amor. Eu bendigo a todos vós que me trazeis a dor, porque com ela me trazeis a purificação que me abre as portas do céu. Minha dor é um cântico que me faz subir. Louvado sejas, ó Senhor, por ser esta a maravilha da vida. Que as pobres intenções malignas do meu próximo sejam para mim a tua bênção. Estes meus ensinamentos são dirigidos mais à vossa intuição que ao vosso intelecto. Tem um sentido mais amplo do que vos tenho dito. A felicidade dos outros é vossa única felicidade, verdadeira e firme. Significa extinção dos egoísmos no amplexo universal de altruísmo. Tudo isso pode ser de fácil compreensão, mas é difícil senti-lo. Não procuro vossa razão que discute. Antes, busco essa visão interior que em vós opera, que sente por imediata concepção, que enxerga com absoluta clareza e diretamente se entrega à ação. Peço-vos o ímpeto que somente nasce do calor da fé e que nunca vem pelos tortuosos caminhos do raciocínio. Não desejo erudição, pesquisas e vitórias do intelecto. Quero, antes, que vejais no ato sintético de fé e que imediatamente vivais vossa visão, personifiqueis a ideia concebida e resplendais vós mesmos em seu próprio esplendor. Somente então a ideia viverá na terra e, personificado em vós, existirá um momento da concepção divina. Não estou apelando para vossos conhecimentos, nem para vosso intelecto, que não são patrimônio de todos, mas venho até vós por caminhos inabituais, e em vós penetro como raio que desce às profundezas e dissipa as trevas, que cintila e vos arrasta através de novas vias, com forças novas que levantarão o mundo como um turbilhão. Também falarei, para ser entendido,
a linguagem fria e cortante da razão e da ciência. Porém, usarei, acima de tudo, da linguagem ardente e direta da fé. Minha palavra será ora o brado de comando, ora a ternura de um beijo de mãe. Para ser por todos compreendida, minha palavra percorrerá os extremos da sabedoria e da singeleza, da força e da bondade. Será pranto de amargura e remoinho de paixão. Será nostálgico lamento, suspirando por uma grande pátria distante. Como será também ímpeto de ação para conduzir-nos. Minha palavra rolará, por vezes, como regato sussurrante em verde campina, a trazer-vos o frescor das coisas puras. Outras vezes, trovejará com os elementos enfurecidos na fúria da tempestade. Ao seio de cada alma, quero descer e adaptar-me, a fim de ser compreendido. Para cada uma, devo encontrar uma palavra que a penetre no mais íntimo, que a abale, que a inflame e a arroje para o alto, onde eu estou, que até mim a conduza, onde eu a espero. Almas eu peço. Para conquistá-las, vim das profundezas do infinito, onde não existe espaço nem tempo. Vim oferecer-vos meu abraço, vim de novo dizer-vos a palavra da ressurreição, para elevar-vos até mim, para indicar-vos um caminho mais elevado, onde encontrareis as mais puras alegrias. Vós vos identificaste de tal modo com a vida física que já não podeis sentir senão uma vida limitada como a do vosso corpo. Pobre vida, rápida e cheia de incertezas, enclausurada nas limitações de vossos pobres sentidos. Pobre vida, encerrada num ataúde, num sepulcro de morte, que é o vosso corpo, a que tanto vos agarrais. Minha voz conterá todos os extremos de vossas diferentes psicologias. Escutai-me. Bom, pessoal, então esse foi um trechinho da Mensagem de Perdão, de Pedro Baldi, tá? Na locução do Ariston Teles, do CD que ele gravou das grandes mensagens, chamada Sua Voz. Bom, agora antes da nossa última palestra do dia, a gente vai dar um intervalinho de 5 minutos para quem quiser ir ao banheiro, tá bom?